Querida comunidade de fé, celebrando a festa da Transfiguração do Senhor, festa também intitulada O Senhor Bom Jesus, muitas comunidades Brasil afora têm o Senhor Bom Jesus como seu padroeiro e celebram então, nesse final de semana, também essa festa litúrgica, ouvindo as leituras que a igreja escolheu para o dia de hoje. Eu digo que até um perigo grande fazer uma homilia, porque se eu falar demais, a gente acaba perdendo a dimensão do mistério da festa de hoje. A primeira leitura, ela fala, profeta Daniel, numa visão, fala de alguém semelhante a um filho de homem, que desce, que se aproxima de um ancião, e esse alguém recebe poder, recebe glória, recebe realeza, e recebe também um reino, e um reino que não vai ter fim, um reino que não vai ser tirado dele. Depois da cruz, a gente lê o profeta Daniel, e então nós olhamos para ele nela, e entendemos que aí está o seu poder, aí está a sua realeza, aí está a sua glória, e aí está o seu reino. Mas só depois da cruz, antes da cruz não. A experiência dos discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor, ele só será compreendido depois da cruz. Não fala em nada a ninguém, somente depois que o Senhor tiver ressuscitado dos mortos, ou seja, depois que ele tivesse passado pela sua paixão. Minha gente, a nossa fé, algumas coisas da nossa fé, a gente só entende depois da cruz. A gente só entende depois de uma experiência de transfiguração. O texto que ouvimos de Mateus, ele tem 3 momentos. Ele tem um primeiro momento que é um convite de Jesus. Jesus convidou os apóstolos para se retirarem, para ir a um lugar à parte, para subir uma montanha. Toda vez que a gente vem na igreja, esse mesmo convite é o que nos motiva. Consciente ou inconscientemente, é isso que nos atrai. Para que a gente veio aqui? Por quem que a gente veio aqui? Por causa do Senhor. É Ele que nos atrai. Tira a cruz, tira o Santíssimo, tira o altar, tira o Padre, vai sobrar o quê? É Ele quem nos atrai para si. Esse convite para a transfiguração feito a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou a um lugar à parte, é o convite feito para todos nós. O Senhor toma a iniciativa. Ele sabe o que vai acontecer, Jesus sabe. Os 3 não sabem. Quando você sai de casa, você sabe para onde você vai, você vem para a igreja. Mas o que Deus vai falar para ti, isto é mistério, isto é de Deus. Quando a gente vai aprender a ouvir o Senhor, isso é mistério, isso é com Ele. Mas é preciso aceitar o convite, primeira coisa. O segundo momento é a experiência, e é uma experiência que não dá para falar. A experiência da transfiguração, os 3 que contemplam Jesus sendo transformado, um rosto, uma face brilhante como o sol, vestes brancas, fulgurantes, como nenhuma lavadeira no mundo alvejaria. Vai estar no livro do Apocalipse este detalhe. Este Pedro, que realmente, como diz o outro evangelista, não sabe o que está dizendo, vamos fazer 3 tendas, é bom estarmos aqui, é uma experiência que as palavras não alcançam. Tanto que Pedro está falando, e enquanto Pedro falava, veio uma voz, que também não se sabe direito de onde, diz a nuvem, mas como é que é isto? Não é mágica, não é teatro, não é ficção, é uma experiência
intraduzível. Então, acolher o convite, vir até a igreja e aqui experimentar Jesus. Às vezes a nossa missa é muito barulhenta. Tem missas sendo rezadas Brasil afora, que, como disse alguém um dia, dá vontade de sair da missa e procurar um lugar para rezar. Muito barulho, né? Muito agito, muita coisa. E qual que é o perigo disso? É perder a dimensão do mistério da fé. Como que é saudável o silêncio. E como nós vivemos numa sociedade barulhenta. Quando nós queremos explicar tudo, compreender tudo, entender tudo, saber tudo, para que Deus? Então a transfiguração é uma experiência que cada um vai fazendo ao longo de sua vida. Tantas vezes a gente vem, aceita o convite, não somente para ir à igreja, mas enfim, quantos lugares nós vamos porque o Senhor nos convida a estar lá. Pode ser a visita a um doente, pode ser um velório, pode ser uma festa de aniversário, pode ser um passeio, o teu trabalho, o meu dia de trabalho. O Senhor sempre nos convida e Ele está lá. Depois, a experiência de aproximar-se de Jesus. Veja, não são os discípulos que são transfigurados. Às vezes a gente cai num piloto automático de achar que é a nossa transfiguração. Não, Jesus é que se transfigura. Então a gente tem que fazer momentos de contemplação. E na vida barulhenta nossa, nós não aprendemos isso. Sentar e a apenas olhar, contemplar, deixar que Ele fale, deixar que a sua glória, o seu poder e a sua realeza nos toquem, deixar que o seu amor venha ao nosso encontro, olhar para Ele e entender como que este homem se transfigura, como que ele muda. Sim, Senhor, Tu és Deus. Tu não és um qualquer, não és apenas o filho de José e Maria. De onde lhe vem toda essa sabedoria? Vem do alto. Aprender a contemplar. E nesse contemplar, ainda nessa experiência que não dá para dizer, cada um faz a sua, a gente tem que aprender a ouvir. Faze silêncio e escutarás. Ouvir Deus não é tão fácil, tão simples e tão automático. Por que que Jesus convida para se retirar? Por que que Jesus convida para subir a montanha? Porque Jesus sabe que tantas vezes no meio do dia a dia não é possível fazer a experiência de olhar para Jesus e enxergar nele um transfigurado. Enxergar nele, e é nele na cruz, uma realidade de glória, de vitória. Escutar. E a gente não escuta com os ouvidos apenas, a gente escuta com o coração. Pense na seguinte imagem, uma mãe embalando a sua pequena criança no colo. É silêncio, é olhar, é contemplação, é transfiguração. Não precisa dizer nada. O coração fala, o coração sente. E se alguém assiste essa cena, também é tocado por ela. Não é assim? É. Tem coisas que a gente não fala. E eu vou falar mais diante da transfiguração. Aproximar-se, experimentar algo. Quando foi que tu experimentou alguma coisa de Deus que não dá para dizer? E não precisa. É aqui dentro. Escutar Deus. E Jesus então diz, levantai-vos, não tendes medo. A gente volta para a vida renovados. Aí sim, quando encontramos o transfigurado, a luz dele nos ilumina e a gente também vai sendo transfigurado e transfigurando o mundo. Isto sim. No instante de silêncio, assim como Pedro na segunda leitura
dar o seu testemunho daquele que viu, que experimentou e que agora transmite, nós também queremos fazer no silêncio a oração, a contemplação. Olhe para a cruz, olhe para dentro, feche os olhos, cada um faz a sua experiência. Deixe o Senhor te tocar com essa palavra, na tua vida, no teu dia a dia, nas coisas que estão dentro do teu coração, naquilo que te inquieta, naquilo que te alegra. Contemple e encontre o Senhor.